Hello, everyone. My name is Sarah Mundell, and I welcome you today on behalf of the whole team supporting the Laudato Si Action Olá a platform. todos, dou as boas-vindas a vocês em nome de todos aqueles que apoiam a plataforma de ação Laudato Si. Somos sempre inspirados por essa conexão com todos vocês ao redor do mundo, sabendo que existem tantas pessoas e organizações interessadas em colocar a ecologia integral em ação em suas vidas diárias, seja como indivíduos, dioceses, comunidades e outras organizações e instituições. Convido vocês a se apresentarem no chat com seu nome, seu país, sua diocese e ou organização. Estou falando de Indianápolis, nos Estados Unidos, reconhecendo que minha cidade está localizada no território tradicional e ancestral dos povos Miami, Potawatomi e Shawnee. Honramos a herança dos povos originários em todo o mundo e o que eles nos ensinam sobre o cuidado da terra e seus esforços contínuos até hoje para proteger o nosso planeta. Fique à vontade para também homenagear os povos originários da terra onde vocês estão. A plataforma de ação Laudato Si é um programa do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, apoiado pelo movimento Laudato Si, como parceiro operacional e global e construído em colaboração com muitas organizações do mundo todo que trabalham para promover uma cultura e prática da ecologia integral, como estamos fazendo aqui hoje. Seu objetivo é levar os participantes numa jornada de avaliação, reflexão, planejamento, implementação de objetivos em ecologia eh, integral, onde responderemos tanto ao grito da terra quanto ao grito dos pobres. Estamos realmente entusiasmados com o programa de hoje, os palestrantes que falarão sobre o papel crucial dos líderes eclesiásticos na conversão ecológica. Este é o terceiro de uma série de webinários para oferecer apoio concreto de como agir com a plataforma, envolver suas dioceses, instituições, escolas, hospitais e comunidades, e ter a oportunidade de interagir com outros participantes da plataforma através da reunião comunitária que vai vir logo depois desse seminário. Se você perdeu os webinários de janeiro e fevereiro sobre como se inscrever na plataforma de ação e o que esperar dela, e como planejar e executar seu plano Laudato Si, você pode encontrar essas gravações no nosso canal do YouTube, junto com muitos outros recursos. Agora, alguns avisos práticos antes de começarmos. Se você precisar de tradução, oferecemos traduções em espanhol, italiano, francês e português. Você pode acessá-las através do botão de interpretação na parte inferior da tela, que tem um sinal de um globinho. Clique no globinho no botão interpretação e escolha seu idioma. Esse webinar está sendo gravado e transmitido ao vivo para o YouTube. Só os palestrantes estarão visíveis. Esperamos que você salve o link para assistir novamente ou compartilhar mais tarde. Se tiver alguma dúvida durante o webinar, escreva na seção perguntas e respostas a qualquer momento. Qualquer pergunta colocada no chat normal pode se perder, então use o botão de perguntas e respostas, que é QIA, e responderemos o máximo que pudermos. Finalmente, agradeço por nos ajudar a construir juntos essa comunidade global. Pedimos que qualquer participação no chat seja relativa ao tema e com espírito de respeito e abertura. Se quiser consultar as nossas diretrizes de etiqueta que você aceitou nessa inscrição, você pode encontrá-las no link do chat. Eu vou agora convidar o nosso gerente de comunicações da plataforma de ação Laudato Si, Steven Salido, para uma oração de abertura. Ele tem raízes em Chicago e na Cidade do México, é formado em Ciência Política e Construção da Paz pela Universidade de Notre Dame e estudou em Calcutá, Sarajevo e Jerusalém. De trabalho em abrigos para imigrantes e ajuda humanitária no Alasca, sua formação profissional começou numa capelania hospitalar com curso de teologia multirreligiosa em Harvard. Ele é membro da equipe de projetos especiais do movimento Laudato Si. Eu vou passar a plataforma a ele, passar, perdão, a palavra a ele. Obrigado, Sara. Convido todos a respirar fundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comecemos a nossa oração reservando um momento para honrar e valorizar aqueles que nos guiaram na nossa jornada. Ao aproveitarmos este tempo para refletir, lembremos-nos das pessoas que nos inspiraram a inspirar os outros, que nos apoiaram para apoiar os outros e nos amaram para amar os outros. Convido todos a um minuto de silêncio para se lembrar dessas pessoas.
Thank you for sharing that moment of silence together. Obrigada por compartilhar esse momento de silêncio em comunidade. Neste momento, expressamos a nossa mais profunda gratidão por aqueles que nos lideraram com bondade, nos inspiraram com suas ações e nos amaram como comunidade. Sua liderança nos capacitou a sermos líderes autônomos enraizados no amor e na compaixão. Ao continuarmos o nosso caminho, esforcemo-nos para incorporar o mesmo amor e liderança que nos foram demonstrados. Que possamos nós ser a luz orientadora para os outros, assim como os outros foram para nós, e que as nossas ações sejam um reflexo do amor e da gratidão que guardamos no nosso coração. Juntos, vamos nos comprometer a liderar com amor e influenciar positivamente a vida daqueles que nos rodeiam, à medida que criamos um mundo cheio de empatia e compreensão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Stephen. Este ano, abordamos formas mais práticas de interagir com a plataforma e envolver as pessoas na execução dos planos Laudato Si. Estamos seguindo o método Ver, Julgar e Agir. Analisaremos os desafios de hoje no caminho para a ecologia integral, para considerá-los à luz do rico ensinamento social da Igreja Católica e, como disse o Papa João XXIII, para ler os sinais dos tempos e discernir juntos como traduzir o que entendemos em objetivos e ações concretas que promovam a justiça e transformem o mundo que nos rodeia. Nessa jornada, estamos nessa jornada com você, então esperamos poder continuar desenvolvendo webinários de uma forma útil para todos. À luz desse modelo, os palestrantes de hoje serão o diretor da plataforma de ação Laudato Si, John Mandela, que vai falar sobre as maneiras pelas quais a plataforma apoia líderes da igreja para tomar medidas ecológicas e falar sobre o impacto disso quando os líderes locais da igreja estão envolvidos. Em seguida, temos uma saudação especial em vídeo do bispo Dom Alvin Silva, vigário da geral da Arquidiocese de Mumbai, e do padre Patrício Henrique Salat Flores, que trabalha com reflexão e pesquisa na área de ecologia integral do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano. Esperamos ter um momento para perguntas e respostas depois. Todos estão convidados para a reunião comunitária deste mês, que começa logo depois desse webinário. Vai ser uma chamada de Zoom diferente, você precisa se inscrever. Se você ainda quiser se inscrever, tem o link no chat. Agora eu vou passar o microfone para o nosso diretor, John Mandela. Cumprimentos a todos. Hoje vamos passar um tempinho discutindo a importância da plataforma de ação Laudato Si para ajudar os líderes da nossa igreja, desde bispos a padres a líderes leigos, a começar o processo de conversão ecológica, aceitando o desafio de agir para proteger a nossa casa comum. Mas comecemos primeiro com o elefante na sala. A maior parte de nós sabe que nem todas as dioceses e paróquias do mundo abraçaram totalmente a encíclica Laudato Si do Papa Francisco e a sua mensagem desde a sua publicação em 2015, e nem fizeram dela uma prioridade. Até esta data, temos menos de 10% das 2.900 dioceses do mundo que aderiram à plataforma, então temos um longo caminho a seguir. Mas o impulso está aumentando. Como a inscrição na plataforma pode ajudar? Há muitos desafios que enfrentamos no envolvimento da liderança da igreja, mas a plataforma de ação Laudato Si pode oferecer apoio prático para lidar com esses desafios. E quais são eles? Primeiro, o desafio de não saber. Muitas pessoas, incluindo padres e bispos, não foram ensinadas sobre meio ambiente e a ecologia nos seus seminários e encontram-se mal equipados para falar sobre isso. A plataforma e os seus membros fornecem mais de 1.000 recursos fáceis de utilizar para educar e abordar tanto a ciência como a base teológica de ação. Outro desafio é o da apatia. Algumas lideranças ainda não abriram espaço, nem experimentaram uma espiritualidade ecológica na sua própria vida, embora ela tenha essa espiritualidade seja parte do ensinamento da igreja desde o início. A participação na plataforma conecta a nossa vida de fé a um estilo de vida diferente e possível, e nos leva a ter uma visão mais holística da vida.
O desafio de superar a inércia, deixar as coisas como estão ou manter o status quo, muitas vezes é visto como a melhor maneira de lidar com a sobrecarga da igreja. Responder a Laudato Si pode ser visto como uma coisa a mais que está sendo adicionada à carga de trabalho do clero. Vamos manter as coisas como estão, dizem alguns padres. A superar essa inércia pode ser uma coisa facilitada pelos recursos e exemplos de programas e ações na plataforma para mostrar que é possível integrar a ação ecológica nos programas já existentes da paróquia da diocese e não começar do zero. O desafio da limitação de recursos. A maioria das dioceses e paróquias já tem programas existentes que exigem tempo remunerado dos seus funcionários com orçamentos financeiros para serem executados. Os programas que incluem o cuidado da criação, na maioria das vezes, não recebem apoio remunerado nem de pessoal. A plataforma e as suas histórias de sucesso demonstram os efeitos positivos da adição de recursos, incluindo os voluntários, na comunidade local e no envolvimento dos jovens e no rejuvenescimento dos ministérios da igreja. Compartilhar traz esperança daquilo que é possível. E, finalmente, o desafio da politização. Em algumas áreas do mundo, o meio ambiente virou uma posição política em vez de uma posição moral e parte do ensinamento da doutrina social católica como de fato é. A plataforma ajuda a criar uma consciência entre as lideranças sobre como lidar com essa tensão. Quanto mais o cuidado com a criação for discutido em toda a igreja, mais essas posições políticas poderão mudar para melhor. Então, esperemos que os nossos dois líderes eclesiásticos que vão falar conosco hoje possam nos dar a sua perspectiva sobre como cuidar da nossa casa comum e que cada um de nós possa, e daquilo que cada um de nós pode fazer para apoiar na nossa jornada de conversão ecológica. Obrigado. Obrigada, John, por essa introdução. Este tema é importante e cada situação local é única e terá diferentes desafios e oportunidades de diálogo. Na verdade, algumas perguntas mais comuns que recebemos dos participantes e amigos da plataforma envolvem suas interações com bispos, párocos e lideranças em igrejas e organizações católicas locais. Alguns têm uma liderança muito favorável e outros têm dificuldade de comunicar de forma eficaz para os líderes da igreja o que é a Laudato Si. Por isso, eu agora tenho a honra de apresentar nossos dois palestrantes que podem dar algumas dicas sobre essas questões, o bispo Dom Alwin Silva e o padre Patrício. Dom Alwin Silva preside o Departamento de Mudanças Climáticas da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas e o Escritório de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Conferência dos Bispos Católicos da Índia. Também fundou a Comissão de Ecologia da Conferência dos Bispos da Índia, serve como bispo auxiliar de Bombaim de 2017 a 2023 e agora supervisiona o apostolado social como vigário geral. Tem pós-graduação em ciência política e passou 40 anos ensinando direitos humanos, realidades sociais, transformação de conflitos e ecologia, com inúmeras publicações e apresentações sobre esses temas. O padre Patrício Henrique Sarlat Flores é padre diocesano de Yucatán, no México, oficial de pesquisa e reflexão em ecologia integral no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano. E agora vive em Roma. Desempenhou funções significativas, incluindo o de coordenador diocesano para a Pastoral Social, secretário executivo da Comissão Episcopal para a Pastoral Social, diretor nacional da Caritas Mexicana, coordenador da Caritas Camex para o Caribe e o México. Principalmente, ele fundou e lidera a Rede Eclesial Ecológica Mesoamericana desde a REMAN, desde 2019, e contribuiu para a defesa do clima internacional com a Caritas Internacional nas COPs 16, 17, 20 e 21. O Dom da Silva e Padre Patrício falarão e estamos ansiosos para ouvir sobre sua experiência, porque é tão importante ter o apoio da liderança eclesiástica no trabalho para a ecologia integral. Eu
encorajo vocês a mandarem as suas perguntas na sessão de perguntas e respostas para respondermos ao maior número possível delas. Vamos começar com a mensagem do Dom Alvin Silva. Caros amigos da Mãe Terra, saudações de paz e esperança a todos e todas. A sua presença aqui nesse webinário é uma demonstração clara do seu compromisso com o cuidado da ecologia, que não é possível sem uma conversão ecológica. Portanto, na minha apresentação, gostaria de focar mais na liderança. Então, meus queridos amigos, o que é liderança? Uma vez, durante quando nós tivemos um pároco que assumiu uma paróquia, falamos sobre como é difícil definir a beleza e a liderança, como são coisas difíceis. Então, fomos online para ver a definição de liderança e o mecanismo de buscas deu várias definidas, várias definições, mas nenhum resultado. Mas todos nós concordamos que é fácil de sentir uma boa liderança, dá para ter uma boa ideia de se uma pessoa é um bom líder ou não, e a reação e também ver quando alguma liderança não vai muito bem. A boa liderança inspira a confiança, muda as pessoas e o ambiente, seja de uma organização, uma paróquia, uma congregação, uma diocese, um país, ou qualquer grupo ou instituição. É importante notar que a mudança trazida por um bom líder não é necessariamente para o melhor ou para o bem comum. Sabemos disso através da história e nos nossos tempos também atuais. Ditadores, destruidores do meio ambiente, podem ser bons líderes. Um líder em quem as pessoas confiam, mas pessoas que fazem mudanças para pior, incitam o ódio, causam discórdia, negam as mudanças climáticas, causam perdas de vida em massa. Líderes que têm grande responsabilidade os líderes, portanto, têm uma grande responsabilidade de não liderar mal as pessoas. E eu menciono o Evangelho de Lucas: aquele que muito foi dado, muito será pedido, e aquele a quem muito foi confiado, muito será exigido. Com isso em mente, olhemos para Jesus, que foi um grande líder. Vamos notar 4 aspectos da liderança de Jesus e examinar se elas podem ser aplicadas a nós como líderes eclesiásticos. Em primeiro lugar, ele estimulou a mente e o coração das pessoas. Quando Jesus estava fazendo seu ministério, era rodeado por multidões. Elas não ficariam ali se eles não fosse estimulante para a sua mente e coração. Eles achavam que Jesus era inspirador para os desafios da sua vida diária. E aqueles que se afastaram porque o ensinamento de Jesus era muito difícil ou não palatável, mas até o fato de se afastarem é sinal de que o seu coração e sua mente, seus corações e mentes foram afetados e eles não conseguiram aguentar aquele estímulo.
É isso que nós devemos fazer no nosso mistério, meus caros amigos. Devemos ser inspiradores e devemos fazer as pessoas pensarem. Eu comecei a minha pastoral nas favelas de Bombaim, defendendo direitos humanos e necessidades básicas, comida saudável, água adequada, casas decentes e vidas sustentáveis. Eu ajudei a estabelecer centros comunitários em que as pessoas podiam ser inspiradas e redescobrir as conexões entre dignidade, justiça e o meio ambiente. Para as pessoas da periferia que lutam pela sobrevivência, até aquelas que estão no ápice do sucesso, as mudanças só acontecem se os seus corações forem tocados e suas mentes estimuladas. O segundo aspecto da liderança de Jesus é que ele defendia a misericórdia e a compaixão, e defendia que nós vivêssemos pela ética de Deus. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos fazem mal. Do Evangelho de Lucas. Isso é possível para que nós isso é possível para nós. Aceitar esses valores nos faz aceitar que Jesus é o Salvador. E quando as pessoas aceitaram esses valores dirigiram as pessoas para Deus. Como líder da igreja, um valor que eu passei a defender é aquele da reconciliação com a criação. Graças a Laudato Si, agora temos consciência do pecado ecológico, mas devemos fazer muito mais para remediar a nossa ruptura com a criação. Qual foi a última vez que tocamos o solo com humildade ou abraçamos uma árvore com gratidão? Já pedimos perdão pelos nossos desperdícios de água ou pelo lixo que está dominando o nosso oceano? Já introduzimos valores ecológicos na nossa catequese ou na ecofilosofia nos seminários? A nossa diocese em Mumbai ela promove um curso para ecoembaixadores, uma vez por ano, enquanto o movimento Laudato Si tem seu curso de animadores. Temos agora um diploma em ecologia integral que é oferecido online pelas universidades pontifícias de Roma. Que a reconciliação com a criação seja uma dimensão chave do nosso cuidado e tutela ecológicos. Em terceiro lugar, a liderança de Jesus desafia o status quo que, num grau nunca visto na história. Jesus era carpinteiro, nasceu num estábulo, viveu como migrante debaixo de um governo colonial submetido a impostos duros e ministrou por apenas 3 anos antes de ser condenado a uma morte cruel por crucifixão. Ele foi humildemente enterrado num túmulo emprestado. Mas, apesar de tudo isso, ele reuniu grande número de seguidores, expôs a hipocrisia religiosa e inspirou uma revolução do coração que continua até hoje, 2000 anos depois. Caros amigos, vivemos num momento crucial em que somos sacudidos pelo status quo da intolerância, instabilidade, destruição de recursos naturais, redução da biodiversidade e clima que muda.
é imperativo que nós defendamos como líderes a implementação de soluções holísticas e sustentáveis. Podemos começar numa escala muito pequena. Vou dar um exemplo da última década para vocês. São a igreja de São João Batista em Cani, onde eu era pároco e onde eu morava, reformou uma estrutura de 500 anos de idade. E quando nós reformamos a igreja, fomos uma das primeiras paróquias a instalar um ventilador de alto volume e baixa energia, que aumentou a nossa eficiência energética, melhorou o controle térmico e trouxe benefícios de redução de ruído. Várias paróquias na diocese também começaram a fazer o mesmo. Quando se trata de ativismo e defesa de audiências, devemos ter muito cuidado, porque é aqui que nós podemos ter o nosso impacto. Por exemplo, vocês não sabem se a minha vida é sustentável ou não, mas meu apoio ao movimento, ao Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis do movimento Laudato Si está no domínio público. Durante a crise da Covid-19, houve uma proposta de lei para relaxar as leis ambientais no nosso país, na Índia. O apostolado social da nossa diocese se reuniu, chamou especialistas para entender as implicações daquilo, teve sessões de conscientização, preparou uma resposta que circulou e foi assinada por vários de nós dentro da nossa capacidade, e isso foi mandado ao ministério competente dentro do prazo. Fizemos tudo isso online, dentro da nossa capacidade. E dentro da nossa capacidade, devemos desafiar o status quo. O quarto aspecto da liderança de Jesus é que estava ancorada numa visão transformadora. A sua visão era de trazer o reino dos céus para a redenção da humanidade e a reconciliação de tudo, de todas as coisas com ele. Essa visão orientou tudo que Jesus fez. E tudo que ele fez estava de acordo com o seu Pai Celeste. Para nós, a Laudato Si estabelece uma visão transformadora e poderosa da ecologia integral e propõe uma relação holística entre nós, as criaturas, e Deus. Como líderes eclesiásticos, temos muita sorte de poder alcançar esse objetivo de várias maneiras. A orientação da plataforma de ação Laudato Si nos é oferecida gratuitamente. Na Ásia e na Índia, estamos trabalhando com comissões diocesanas, nacionais, subnacionais, para a ecologia e o cuidado da criação. Dependendo do contexto local, isso pode ser integrado a outras comissões de justiça, paz e solidariedade. A essas quatro características da liderança de Jesus, eu diria que eu acrescentaria uma paixão pela pastoral ecológica e também uma curiosidade e ousadia de mudar para enfrentar os muitos desafios que estamos enfrentando. Temos que dar uma boa resposta à ciência dos nossos tempos. Durante a pandemia de Covid, não podíamos nos reunir. Então, em 2021, eu lancei um movimento pan-indiano ecológica que reunia as pessoas online para compartilhar as suas iniciativas locais ecológicas. Quando a pandemia acabou, nós tivemos algumas reuniões presenciais e agora o movimento está se transformando num movimento juvenil
e que vai ser secular. E as minhas palavras não seriam completas se eu não falasse dos desafios, dos recursos humanos e econômicos. Eu tenho muita sorte de estar ligado ao CAFOD, mas eu sei e eu também tenho algum acesso ao orçamento para esse trabalho no nível nacional e local, porque eu sou um líder eclesiástico. Eu preciso de pessoas da ciência para me ajudar na elaboração das minhas respostas. Precisamos de mais gente, no entanto, precisamos de mais gente para fazer frutificar os nossos esforços. Como sabemos, a conversão ecológica acontece nos níveis pessoal e comunitário e deve ser um processo contínuo. Não tem uma resposta única. Temos que trabalhar juntos. Aos meus irmãos bispos, eu apelo a vocês que assumam esse papel de fraternidade autêntica para o qual o sínodo da sinodalidade nos chama e que nós transformemos a conversão ecológica numa prioridade. Aos meus amigos padres, eu peço que implementem iniciativas e orientações ecológicas e trabalhem com os leigos. E a vocês, meus caros leigos, eu tenho muita esperança de que vocês compartilhem seus talentos conosco, mesmo quando é difícil nos convencer e as suas comunidades de agir, que nós possamos crescer no entendimento de que a justiça ecológica é um aspecto fundamental da nossa espiritualidade e fé cristã. Muito obrigado. Deus os abençoe a todos. Thank you, Bishop Silva, for your message. Your words encouraging us to have passion. Obrigado, Dom de Silva, pela sua mensagem. As suas palavras nos dão esperança para essa jornada e nos inspiram na nossa paz e na nossa prática. Elas são muito importantes. Agora eu vou convidar o Padre Patrício para falar da sua perspectiva do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano. Ele falará em espanhol, mas vocês podem continuar escutando a tradução em português se quiserem. Agora estão sendo dadas orientações para aqueles que estão ouvindo a tradução ouvindo a apresentação em inglês. Obrigado, bem-vindo, Padre Patrício. Muito obrigado. Uma saudação muito afetuosa do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral aqui em Roma. E a apresentação que quero fazer, eu saúdo a todos os presentes, vejo que há gente de muitas partes do mundo, então dou boa tarde, bom dia, boa tarde e boa noite, de acordo com o lugar do mundo onde vocês estão, mas todos estamos unidos aqui na fé e unidos com este desejo de fazer um mundo melhor. O tema que me pediram para discutir me fizeram pensar em 7 pontos. O primeiro é sobre a noção de conversão ecológica, que o Papa Francisco explica muito bem na Laudato Si, a partir do número 216. E ele fala amplamente no capítulo 6 da encíclica, a partir do número 216, ele fala da conversão ecológica. Eu entendo
que o tema da conversão tem que ter uma referência no Cristo, o Senhor. Tem que estar centrado no nosso encontro com Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Catecismo da Igreja Católica fala de um pecado ecológico, que é a ruptura da harmonia criada por Deus. Falaremos disso até o final dessa exposição. Eu só queria colocar isso como pano de fundo, porque o tema é o papel crucial dos líderes da igreja na conversão ecológica. Portanto, quando falamos de conversão, deste pecado ecológico, estamos falando de uma revisão das nossas relações. Tema de relaciones. Nuestra No relación fundo, é um tema sobre relacionamentos, a nossa relação com Deus como Pai, nossa relação com os outros, como irmãos e irmãs, la fraternidad a fraternidade y la relación e a con relação los bienes, con lo creado. com os bens criados, com a criação, com Vio que era muy o bueno que Deus viu que era muito bom en las manos del ser e humano. colocou nas mãos do ser Convivamos humano, con la creación para que nós convivêssemos com a criação numa relação de interdependência e corresponsabilidade, ou responsabilidade nossa. Hay un cambio en nuestro modo Quando existe uma mudança no nosso modo de intervir, quando não vemos Deus como nosso Pai, ou como quando nós mesmos nos colocamos no centro ou nos colocamos como senhores, e quando as relações das pessoas entre os irmãos e irmãs se, se rompem, quando essas relações se rompem por causa de ódio, divisão e egoísmo, e quando a nossa relação com a criação é uma relação de abuso, é uma relação es de una consumismo, voracidad, de voracidade, então podemos dizer que estamos rompendo a harmonia criada por Deus. estamos hablando de un pecado ecológico. E então, aqui falamos sobre o pecado ecológico. Isso é importantíssimo porque En la vida de la iglesia, na vida da igreja, de nuestra iglesia, estamos os llamados líderes a da nossa proclamar igreja esta somos chamados a conversión. proclamar este anúncio da conversão, Dice el Papa Francisco en que Laudato diz o Si, Papa Francisco na Laudato Si, que deve ser, siguiendo el modelo de San Francisco de seguindo o Asís, modelo de São Francisco de Assis, debe aliás, ser diz o Papa Francisco que deve ser algo que experimente a misericórdia, que deve estar ligado à misericórdia para dar um cuidado generoso e cheio de ternura. Isso eu queria colocar como primeiro ponto e insisto, no final vou voltar a este tema. Como segundo punto, O segundo ponto, hablar de la ecología integral, falar sobre a ecologia integral, como el Papa Francisco nos la presenta, como o Papa Francisco a apresenta para nós, no hemos é acabado uma de coisa que nós acabamos de assumir e ainda não entendemos, não compreendemos em profundidade. Vejam, muitas boas iniciativas dos governos, de organizações da sociedade civil e muitas vezes também nas comunidades eclesiais continuam tendo uma natureza ambientalista. E eu tenho que ressaltar, porque isso é parte do serviço dos líderes eclesiais para a conversão ecológica, nós temos que ressaltar a importância de não perder o aspecto integral da ecologia integral, de não perder de vista que
aquele chamado do Papa vai muito mais além de uma ecologia verde, mas deve ser holística, integral, atendendo ao ser humano, atendendo os relacionamentos, atendendo também a dimensão espiritual, etc. Os 7 objetivos, que poderiam ser também 7 dimensões da plataforma de ação Laudato Si, a plataforma de ação Laudato Si, devem se articular. Além de tudo, elas nos conectam com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Elas são um potencial muito poderoso, devemos promovê-los, são muito práticos. Se todas as comunidades católicas do mundo avançarmos nos planos Laudato Si, seremos uma grande massa crítica que transformará a civilização. Nessa tão desejada civilização do amor. Imaginem, vamos fazer uma brincadeira com a nossa memória. Imaginem que existam famílias Laudato Si, escolas Laudato Si, empresas Laudato Si, paróquias Laudato Si, dioceses Laudato Si, congregações religiosas Laudato Si, redes territoriais ecológicas Laudato Si, escritórios e centros de trabalho Laudato Si, restaurantes e hotéis Laudato Si, governos e cidades Laudato Si. Que importante é que, a partir da igreja e de seus líderes, nós possamos proclamar, ensinar, anunciar com verdadeira coragem estes 7 objetivos ou 7 dimensões que a plataforma de ação Laudato Si oferece à igreja e aos homens e mulheres de boa vontade. Isso leva muito a uma conversão ecológica e a uma maneira diferente de nos relacionarmos, ou melhor, nos ajudaria a nos relacionar como na origem da criação. Temos que ter cuidado de não banalizar os termos, não chamar de ecologia integral aquilo que não é ecologia integral. Esse deve ser o grande serviço da igreja ao mundo. Esse deve ser o grande serviço da igreja aos líderes nacionais e ao próprio povo de Deus. O cuidado com a casa comum não é apenas uma causa ambientalista ou tecnocrática, mas sim uma visão mais holística, mais integral, mais humana, mais espiritual. É um assunto de ecologia integral. Somente para recordar, porque certamente vocês já conhecem, mas os objetivos Laudato Si, que podem ser também dimensões da vida e dessa integralidade, são a resposta ao grito da terra, a resposta ao grito dos pobres, economia ecológica, adoção de estilos de vida sustentáveis, educação ecológica, espiritualidade ecológica e resiliência e empoderamento da comunidade. Como está escrito na plataforma de ação Laudato Si, estes 7 objetivos dão orientações sobre ações urgentes e imediatas que cada um de nós pode empreender para o cuidado da nossa casa comum. Todos podemos cooperar como instrumentos de Deus para o cuidado da criação. Cada uma segundo a sua própria cultura, experiência, implicações e talentos, como nos recorda a própria Laudato Si no número 14. Terceiro ponto, o poder. Falamos sobre os líderes da igreja e falamos também
sobre os líderes em geral, embora o tema esteja focado nos líderes eclesiais, mas eu também menciono os líderes comunitários da comunidade mundial. E o líder tem poder. E Jesus Cristo é o Senhor, e no Evangelho nos ensina que o poder é para servir. O que exigimos dos outros deve ser vivido sinodalmente nas nossas jurisdições eclesiásticas, congregações religiosas, comunidades católicas. Somos discípulos missionários daquele que não veio para ser servido, mas para servir. É um poder que busca o bem comum. É um poder que busca dar testemunho do Deus da vida e assim louvar, laudate Deum, laudato si, dar glória a Deus na vida dos pobres, dentre os quais a pobre irmã terra. E com isso quero me referir ao capítulo 5 da encíclica Laudato Si, que coloca em diálogo este tema do ambiente, do meio ambiente e a política internacional, o meio ambiente e a política nacional ou a política local, e coloca em diálogo política e economia para a plenitude humana. E põe em diálogo também as religiões, e estas em diálogo com a ciência. No fundo, somos chamados a ter um estilo de vida coerente e cotidiano como forma de denunciar este modo de poder que está sendo mal utilizado. Como el papel de los líderes de la iglesia en la conversión ecológica O papel dos líderes da igreja na conversão ecológica está no modo de empregar o poder. Obrigada, Padre. Se o senhor puder concluir. Um elemento importante é a justiça, me parece importantíssimo. Quando falamos de transição energética, devemos falar de uma transição justa, sustentável e integral. Os testemunhos daqueles que vivem nos territórios mais biodiversos falam que há uma justiça social, uma justiça ambiental, uma justiça ecológica integral e uma justiça climática. Com efeito, é possível dar passos para substituir os combustíveis fósseis, mas não à custa da vida das comunidades que são ricas em biodiversidade. Aqui, com o pretexto, muitas vezes, de não se usar combustíveis fósseis, se atenta contra os direitos humanos e ecossistemas, convertendo as zonas ricas e belas da nossa casa comum em zonas de sacrifício. Aqui somos chamados à denúncia profética das falsas soluções. E esse também tem que ser um trabalho dos líderes da igreja. Muito bem, finalmente, a conversão é vivida nos territórios locais, nas pequenas baías hidrográficas até as redes territoriais. É aí que se vive a sinodalidade, o diálogo social, sobretudo nos fatores que integram a vida. Em cada território, as diversas comunidades católicas devem cooperar entre si e dialogar com outras comunidades de fé e aliados da sociedade civil a partir de uma espiritualidade da comunhão. E que isso esteja entre uma das prioridades dos líderes católicos da comunidade. E encerro por aqui por causa do tempo. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Muito obrigada ao senhor, Padre Patrício. É um tema muito importante e muito útil para nós escutar tanto ao senhor quanto ao bispo Alvin Silva sobre esse papel essencial. Também porque é uma jornada possível.
Então, obrigada, Padre Patrício. Foi muito útil para nós ouvirmos o senhor Dom Alvin da Silva sobre esses pontos tão importantes. Agora, Sara dá orientação para a tradução em inglês e espanhol, mas isso não se aplica à tradução em português. Tentaremos responder ao máximo de perguntas durante esse período. Esse é só o início da discussão. Alguns de vocês tivemos algumas ideias e dicas muito boas sobre como dialogar com os líderes eclesiásticos, os líderes da igreja. Então, se vocês conseguirem participar do nosso próxima reunião de meia hora, 45 minutos, por favor, inscreva-se, o link está aqui no chat e nós teremos tempo de falar com outros participantes sobre como vocês estão trabalhando com os líderes da igreja. Muito rapidamente agora, gostaria de agradecer a todos que estão aqui, aos nossos tradutores, equipe técnica, todos aqueles que se juntaram a nós de todo mundo. Se vocês ainda não se inscreveram na nossa plataforma de ação Laudato Si, por favor, visitem www.laudatosiactionplatform.org, o link está no chat, e vocês podem sempre fazer o upload subir a nova versão do seu plano para o nosso ano civil para medir o seu progresso. Como mencionado antes, tem um curso contínuo em Ecologia Integral dos Institutos Pontifícios, então se vocês procurarem isso no Google, o título do curso online é da Laudato Si a Laudate Deum. Vocês podem fazer essa busca no Google. Uma vez mais, se quiserem participar da nossa reunião comunitária, por favor, inscrevam-se no link separado do Zoom que vocês vão receber por e-mail depois de se inscreverem. Mas o link para inscrição está aqui no chat. Nós vamos começar em 10 minutos e queremos muito ver vocês aqui, ver vocês por lá, perdão. Finalmente, a nossa próxima reunião será dia 4 de abril e o tópico vai ser ferramentas práticas para implementar a Laudate Deum, e os nossos palestrantes falarão sobre esse tema, dia 4 de abril. Obrigada a todos novamente. Espero ver a maioria de vocês na reunião comunitária.